Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje eu tive assim, esse momento de inspiração antes da minha prática de yoga e eu tava com o celular aqui e falei, já vou gravar esse vídeo antes da prática, porque eu quero muito trazer, até falei numa das leituras intuitivas dessa semana que eu iria trazer esse tema que surgiu bem espontaneamente nessa última semana, conversando com uma pessoa que não me conhece, né, da fase lá finanças corporativa, daquela Márcia, daquele ego que faleceu nessa mesma encarnação, ainda, né, nessa mesma encarnação, então daquela outra Márcia que já nem existe mais, né, então foram muitas vidas até agora nessa encarnação, vamos ver se ainda vem outras, mas foi uma fase da minha vida, né, assim, bem grande, bem ligada assim à questão material, né, colocando o sucesso material e financeiro como prioridade, uma longa fase da minha vida. E aí veio uma conversa com essa pessoa muito querida e eu falei, nossa, eu acho que é uma coisa interessante trazer para o canal, né? Quem não me conhece, quem não me segue há muito tempo, não deve saber, mas assim, eu trabalhei 10 anos em finanças, 6 em finanças corporativa, trabalhei quase 5 anos com gastronomia, né? E aí que surgiu a questão da nutrição holística, então veio da gastronomia, uma culinária mais saudável, e aí eu fui parar na nutrição holística no período do então o meu processo de despertar espiritual começou com a nutrição holística, né? Então a questão espiritual na minha vida, assim, com força, veio junto com a nutrição holística, né? Inclusive de, assim, canalizar e psicografar, digamos assim, receitas veganas, né, de acordar com a receita na mente, de todos os conceitos, assim, sem saber o que estava acontecendo. Isso fez parte, né, do meu despertar espiritual. E aqui no canal a gente fala muito sobre curas das feridas emocionais, sobre saúde emocional, né, e também sobre os apegos emocionais, apegos às pessoas, né, que as feridas emocionais geram na nossa vida. E o nosso ego, né, claro, ferido, faz com que a gente se apegue muito às pessoas e por isso as dificuldades no relacionamento, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui. Mas o que eu não costumo falar muito é sobre a questão do apego material, né? E sempre que a gente fala de missão, propósito de vida, essa questão do apego material, ela vem muito forte, porque muitas vezes uma das coisas que não nos permite, né, que faz com que a gente congele ali no medo, é da falta da questão material, da escassez. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa aqui seu likezinho, se te ajudar de alguma forma, comenta, compartilha com quem você acha que pode ajudar. E se você gostar muito da vibe aqui do canal e quiser assistir vídeos inéditos todas as semanas sobre espiritualidade, tarô terapêutico, chamas gêmeas, equilíbrio, né, yin yang, que é o que eu vou, né, muito além da questão chamas gêmeas, meu trabalho completamente voltado para a questão do equilíbrio masculino e feminino que todos nós temos, independente de encarnação de chamas gêmeas, porque esse é o objetivo principal, né? E nutrição holística, enfim, florais de bar, tem muita coisa por aqui, então se você gostar, se inscreve aqui no canal, tá joia? Tudo isso ajuda muito a mensagem a chegar a outras pessoas. Então vamos lá. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Faz parte, digamos assim, dessa nossa caminhada por esse plano material, equilibrar justamente essa energia do feminino, do masculino, que a gente tanto fala aqui, ou seja, equilibrar o material com o espiritual. O apego material, ele vem, o excesso de apego, esse vídeo não é sobre venda todas as suas coisas e vá morar no meio do mato que você vai ser mais feliz. Eu não tô aqui para dizer de jeito, todos os dias eu estou nessa busca para eu ser mais feliz. Quem sou eu para dizer o que você deve fazer para ser mais feliz? Claro que não. A gente vem trazer aqui insights, canalizações, né, que a espiritualidade traz e eu venho compartilhar com vocês. Então, assim, esse equilíbrio do material e do espiritual, para cada pessoa, ele vai acontecer de uma forma diferente em algum momento da vida. Algumas pessoas conseguem isso de uma forma muito menos sofrida, né? Sacrificante, uma forma muito mais leve, mais fluida. Vai depender muito da família onde você nasceu, do ambiente em que você foi criado e até mesmo assim das escolhas que você fez, por exemplo, no período mais jovem da sua vida, quando você fez aí a escolha da sua carreira, enfim, né? Então não tem como dizer que existe uma fórmula para cada pessoa, claro que não.
eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês do que eu estava conversando com essa pessoa, que hoje em dia eu penso, né, porque a gente estava falando justamente de ficar fazendo mala o tempo todo, né, e viajar para lá e para cá. E eu quando fui, eu passei uma semana, né, agora eu passei quase um mês numa outra cidade aqui, depois eu passei uma semana em Maldivas, né, que é super barato, da Índia para lá eu não sabia, se eu soubesse eu já tinha ido muito antes, porque do Brasil, né, uma viagem assim, de caras, né, da capa da caras, e aqui é super barato. E aí eu deixei uma mala aqui, porque eu comprei várias coisas, inclusive para levar para o Brasil, para os retiros, eu deixei uma mala aqui em Rishikesh, me levei ainda menos coisas, né, assim, muitas roupas e tal, deixei aqui porque não ia usar. E eu tava, tipo, com, acho que 3 sapatos, né, uma coisa assim, e na verdade só uso 2, né. O tênis fica lá, eu só coloco ele pra viajar, porque ele é grande, né, e pra ir dentro da mala. E eu tava falando, gente, quando eu trabalhava em finanças corporativas, eu tinha tipo uns 60, 70 sapatos. Eu lembro que eu contei, porque quando eu fui me mudar para os Estados Unidos para fazer culinária, né, gastronomia, eu vendi muitas minhas coisas, eu me desfiz de muita coisa. E para ir para a França eu me desfiz de tudo, absolutamente tudo, né? Que foi a segunda mudança grande, assim. E aí eu falei, e aí era uma coisa assim, que eu tava conversando. Às vezes a gente tem um padrão de vida, né? Que a gente precisa ter para aquela vida que a gente está vivendo naquele momento e que a gente não está feliz. Então, no meu caso, eu trabalhava numa multinacional, a gente ia direto trabalhar em São Paulo, né? A sede era na Zona Sul, então reuniões corporativas, você tinha que trabalhar super arrumada, de salto, maquiada o tempo todo, porque o ambiente, né? Ou seja, tem toda uma imagem que você precisa ter, que você precisa vender para ser considerado um profissional sério, né? Para ter uma imagem de uma executiva, né? Tudo isso faz parte daquela construção daquele ambiente que você está, né? E aí você começa a pensar, nossa, mas como que eu vou deixar tudo? Como que eu vou viver com tão pouco dinheiro? Aí eu vou deixar tudo e vou trabalhar na cozinha? Eu não vou sobreviver trabalhando só na cozinha. Para trabalhar na cozinha e fazer o que eu amava e ser feliz, eu não precisava ter 70 pares de sapato. Então, na verdade, eu estava trabalhando para sustentar uma vida que eu nem queria mais estar nela. A partir do momento que eu não precisava mais ter aquela vida naquele ambiente, eu não precisava mais de todo aquele dinheiro. E aí foi quando começou a grande virada. Então, só que, assim, muitas vezes isso não vem com tanta clareza, né, pra gente, e o medo, na verdade, ele permanece. Né? Tanto que assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não me desfiz de tudo que eu tinha. Eu deixei ainda umas malas de roupa guardada lá, porque a gente tem aquela coisa, e se precisar voltar e trabalhar em escritório de novo, né? Ficou aquele plano B ali, digamos assim. Por mais que dentro de mim eu sabia que isso nunca ia acontecer, que eu nunca mais ia conseguir voltar para aquele ambiente, né? Então assim, a gente tem às vezes um excesso de apego, por exemplo, não, eu quero mudar de vida, Márcia, eu sinto assim, o meu sonho é morar perto da praia, ou eu sinto que a minha missão de vida e tal não tá aqui, mas eu nasci nessa casa e eu não quero sair daqui, eu tenho um apego muito grande pela casa onde eu moro, né? Ou, como eu falei, eu acho que se eu for fazer, para ter um chamado para trabalhar em outra coisa, mas eu tenho um trabalho confortável e tal, e eu acho que eu nunca vou ganhar tão bem quanto eu ganho nesse trabalho se eu fizer o que a minha alma está pedindo. Porque a gente fica presa a essa questão de que a gente acha que vai ter a mesma vida que tem hoje, mas com um outro trabalho, mas numa outra cidade. E quando a gente faz a mudança, muda tudo. Muda o padrão de vida e muitas vezes sim, você vai viver com menos dinheiro por um bom tempo, como eu vivi. Você vai viver com menos dinheiro, né? Mas isso não quer dizer que você vai ser menos feliz. Você vai ser menos feliz se você está colocando toda a sua felicidade nessa questão material. E essa felicidade que vem do material, ela é muito rasa, né? Então, muitas vezes você não deixa um emprego porque
você acha que sem esse emprego nunca que eu vou conseguir uma outra coisa que eu goste de fazer, ou seja, trabalhar pelo que eu também gosto, ou o chamado da minha alma, minha missão de vida, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso e sustentar minha família, me sustentar e ter o mesmo padrão de vida, quando na verdade, quanto mais alinhado nós estamos com o nosso caminho espiritual, menos a gente precisa se preocupar com dinheiro. As coisas fluem na nossa vida sem que a gente precise se matar tanto. Eu tive sim, quando eu fui para os Estados Unidos, assim, eu trabalhava que nem uma camela, porque eu escolhi, né, quer dizer, o meu chamado foi para uma outra profissão, cozinha, né, que é uma loucura. Então, alguém fez um barulho aqui, desculpa interromper. Então, assim, eu já fazia parte da profissão, digamos assim, mas eu tinha uma força para trabalhar, eu trabalhava com um prazer tão grande, e todos aqueles 60 sapatos que eu deixei, né, 60 pares que eu deixei do Brasil, nunca me fizeram a menor falta. Nada do que eu deixei de material no Brasil nunca me fez a menor falta. Agora, né, eu vim para a Índia com uma mochila grande e uma pequena, né, e todas as minhas coisas, a minha vida inteira está na França, e eu não sei quando que eu vou voltar lá para pegar, mas pro fim do ano eu estou programando ir, né, porque toda a minha mudança ficou lá porque eu não tinha certeza, ainda não tenho 100%, de onde que eu vou morar depois que eu for embora da Índia, né, e assim, eu não estou vivendo experiências maravilhosas, feliz da vida, sem todas as minhas roupas, meus livros, eu trouxe alguns, deve ter acho que uns 35 decks de tarô lá, eu não estou fazendo meu trabalho aqui para vocês, não tem leitura toda semana, né? Então, o que acontece com essa questão do desapego material? Não é você vender tudo, não querer mais ter conforto, não querer mais ter dinheiro ou ganhar dinheiro, não é sobre isso a questão, é você entender que o plano material, inclusive esse, começando pelo nosso corpo, ele serve à alma e não o contrário. Então, tudo que é material nessa experiência aqui, em Maia, na matéria, são ferramentas para ajudar, né, com lições, inclusive, a evoluir espiritualmente. Então, eu preciso dos meus livros para estudar, né? Eu preciso pagar os meus cursos, eu preciso trabalhar. Eu gosto de viajar, eu tô aqui nesse mundo também para ser feliz, eu preciso trabalhar para pagar minhas viagens. Eu gosto de comer bem, eu preciso ter dinheiro para pagar a minha alimentação. Se eu tenho algum problema de saúde, eu preciso ter uma reserva para cuidar desse corpo físico aqui. Claro que eu preciso, né? Isso não tem a menor dúvida. Então, quando a gente fala, tem gente que radicaliza a questão do desapego material quando se fala de expansão de consciência, e não é sobre isso. É justamente o equilíbrio da matéria e do espírito, é entender quem é que serve quem é que pertence a quem, né? Então, eu tenho o dinheiro nas minhas mãos ou o dinheiro me tem nas mãos dele e eu faço de tudo para ter isso, né? Eu deixo de viver um chamado de alma por causa do material? Na verdade, eu vim para usar esse material para atender o meu chamado de alma. Então, o que acontece por conta do nosso ego, o ego que é sempre, digamos assim, um dispositivo de defesa, ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente passe necessidade, ele não quer que a gente passe fome, né? Ele vai no extremo, digamos assim. Então, ele gera aquela sensação de medo, de escassez, mesmo antes daquilo acontecer. E por isso os famosos saltos de fé se tornam tão desafiadores, principalmente quando envolve questões materiais. Será que eu vou ter dinheiro para pagar os boletos? Por quê? Porque a gente coloca, na verdade, essa questão material como uma prioridade em relação ao que a alma está pedindo. E é aí que o desequilíbrio acontece. Então, eu estou ganhando dinheiro de acordo com que eu me alinho com a minha questão, com a minha missão, com o meu propósito. Se o seu propósito tiver a ver com um trabalho, né, que tem a ver com algo que você ganha dinheiro, quanto mais eu faço isso, mais o dinheiro entra e está equilibrado. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando, né? Agora, eu estou, por exemplo, eu tenho um chamado espiritual, de repente, né, que acontece com muitas pessoas e é um dos maiores perigos da mediunidade, um dos maiores perigos de trabalhar com a espiritualidade. Eu tenho um dom, eu tenho um chamado,
né? Eu tô falando especificamente agora para quem trabalha com espiritualidade assim como eu. E eu tenho isso e eu vejo ali também uma oportunidade de business, de negócios, que eu já vi muitas pessoas caírem nisso, né? E aí, sem ouvir os meus mentores, eu vejo aquilo simplesmente como um negócio, uma oportunidade de ganhar dinheiro, de enriquecer, e eu mergulho de cabeça. Mais uma vez, o desequilíbrio aí. Porque eu tô colocando primeiro o material e depois o meu chamado de alma. Então, na verdade, assim, eu sei que de alguma forma eu tenho a ferramenta para fazer aquilo, eu vou e faço. Lembrando que quem trabalha com a espiritualidade, nós não temos a ferramenta, nós somos a ferramenta. Esse canal mediúnico com plano superior, ele nos é dado para uma missão que foi acordada antes de nós virmos para cá e que é monitorada, amparada, acolhida por toda uma egrégora espiritual. Se eu não estou fazendo a minha parte, automaticamente esse canal ele vai ser fechado, ou eu vou sofrer consequências kármicas, que com os trabalhadores da luz não é numa outra encarnação não, é tipo 5 dias depois, assim. É ali, ó, papum. Começou a fazer besteira, cai doente. Começou a fazer besteira, é acidente, coisas que, né, é assim, papum. Ou começa a deixar de, tipo, aquilo que estava fluindo, que estava indo super bem, de repente começa a ir por água abaixo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Graças a Deus, até o momento, nunca me aconteceu, de verdade, assim. Eu morro de medo. Eu vou falar pra vocês que, assim, eu falo com orgulho que eu sou um pau mandado dos meus mentores. Eu morro de medo de sair da linha. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu peço orientação 500 vezes para não fazer uma dessa. Porque as consequências kármicas disso não são só minhas, entende? Eu vou com certeza, né, adquirir um karma bem grande por ter usado, digamos assim, esse canal para um enriquecimento sem querer ajudar as pessoas. Mas e a quantidade de vidas que eu posso impactar se eu fizer um negócio desse? Né? Então, assim, entende que é sempre, né, a fluidez, a abundância. Eu vou fazer um vídeo sobre manifestação para vocês nas próximas semanas, né, falando sobre isso, assim, é um fluxo, né? Então, assim, se eu primeiro me conecto com o coração e eu dou esse passo de fé, porque os testes são muitos, né, automaticamente flui. Se primeiro eu pensar no objetivo, se primeiro eu colocar a intenção naquele resultado espiritual, no resultado emocional, no resultado que o coração espera, automaticamente a abundância material, ela vem. Se você estiver conectado, ela vem. Agora, não, mas eu estou fazendo tudo, não sei o que, e não ganho dinheiro. O fato de estar pensando isso já mostra que tem uma grande preocupação com dinheiro e sempre teve. Porque a gente pode estar ali, né, passando, tipo, eu tô aqui trabalhando com isso e eu tô fazendo bico ali, eu tô fazendo coisa aqui para ganhar dinheiro, mas eu não paro, entende? A hora que eu tenho um minutinho eu vou lá e faço isso que meu coração tá chamando, eu tô fazendo os dois aqui ao mesmo tempo, tô que nem o chinesinho dos pratos lá para não deixar cair, mas eu tô dando um jeito de fazer. Você está sendo observado, o universo está vendo o seu trabalho. Agora, eu corro e faço aqui, dou uma olhadinha na conta bancária, aí ó, não está entrando dinheiro. Qual está sendo de verdade lá no inconsciente o principal objetivo? Ah, Márcia, mas é claro, ninguém vive sem pagar boleto, ninguém não sei o que, não sei o que. Não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu abri o canal, eu tinha só 3 meses de dinheiro para ter que sair da França, pedir dinheiro para o meu pai mandar passagem de avião para mim. E os meus mentores fecharam todas as outras portas e falaram, você sabe exatamente o que você precisa fazer. E aí eu comecei o canal chorando de medo, porque eu não queria de jeito nenhum abrir o canal. E quando eu comecei a fazer com vontade, com alegria, que eu coloquei a minha personalidade ali, que era o que eles queriam, um belo dia eu acordei com 2 vídeos que tinham viralizado de leitura de tarô para signo. E nas próximas semanas começou a encher de pedido de consulta e daí pra frente minha vida nunca mais parou.
mas eu tinha 3 meses no máximo de dinheiro para continuar lá. E eu parei tudo que eu estava fazendo para trabalhar só com isso. E nunca mais eu tive que me preocupar com isso. Então assim, eu não tô falando aqui para vocês porque para mim foi tudo me dado de mão beijada e eu nunca passei perrengue. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do tamanho dos perrengues, né? Então assim, eu abri mão de tudo e de todos, literalmente na minha vida, para seguir os chamados, né? Então assim, quando eu digo tudo, da questão material também. E hoje em dia se tornou tão natural a questão do assim, eu tenho o que eu preciso no momento e eu tô muito feliz assim, né? Eu não tenho a necessidade de acumular bens, né, o tempo todo, porque eu aprendi a usar o material, estou aprendendo, claro, acho que é um aprendizado contínuo, né? A usar o material de acordo com o que eu preciso naquele momento, sem ficar acumulando coisas ou planificando coisas para daqui 10, 20 anos que eu não faço nem ideia, porque eu aprendi que na minha vida eu não posso planejar nada com mais de 3 meses de antecedência, porque muda, né? Inclusive as coisas. O que eu preciso hoje, daqui 6 meses pode ser que eu não precise mais. Então, se eu não tenho essa consciência, eu nunca tô pronto para deixar para trás o que não me serve mais, inclusive pessoas. Mas o material deveria ser muito mais fácil, né? Porque o material não tem, claro que eu tenho, por exemplo, né? Eu uso isso aqui que foi da minha mãe e fica aqui comigo guardadinho, tem toda uma questão afetiva. Mas é claro que o amor da minha mãe não tá nessa pedra, né? É uma coisa muito mais profunda, mas eu gosto. Nós temos essas questões, claro que temos. E não é um problema, né? Desde que eu não me torne uma doida por causa disso, né? De alguém coloca a mão, eu vou dar um tapa na cara da pessoa. Não põe a mão nisso que era da minha mãe. Tem gente que é nesse nível, né? Não, né? Mas claro, nós somos humanos. Mas o importante é quem é que usa quem. Você usa as coisas, você usa o dinheiro ou suas coisas estão te usando nesse momento, né? Então essa é a questão, né? Não é eu vou deixar tudo, então eu vou viver da minha arte na praia e vou morar numa oca. Ninguém tá falando isso. Se for essa a sua vontade, maravilhosa, você vai ser feliz, vá, né? Eu não conseguiria morar na oca, né? Então assim, se você consegue, maravilhoso, mas não estamos falando disso. São as pequenas coisas e é entender por que, né, as coisas me servem. Entende? É esse equilíbrio material, né? O yin e do yang. Então, até quanto o meu yang, né, ele tá tão ativado que eu só preciso trabalhar e pagar conta o dia inteiro, que eu acho que isso vai me fazer feliz. Né? Mas a hora que eu vou para casa, eu fico sozinha, eu vou tomar banho, eu choro, porque o meu emocional não tá equilibrado. Eu passei um dia inteiro pensando só na questão material e meu cérebro está 100% nativo, eu não consigo arrumar 15 minutos para meditar por causa do meu trabalho, por causa do cansaço. Eu não tenho tempo para me escutar, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu amo, para deixar meu coração feliz. Meu chakra cardíaco está desse tamanho. O meu chakra frontal está atormentado com a quantidade de informação no meu cérebro, né? Para ter uma vida que não está me completando emocionalmente, espiritualmente. Entende? Então é esse equilíbrio, esse desapego que a gente vai aprendendo, que é assim, quanto mais eu escuto o meu coração, é o famoso, né, o que faz você feliz, a propaganda do supermercado. Muitas vezes o que seu coração está pedindo é ter mais tempo para dar abraço em quem você ama, né? É ter mais tempo para sentar e assistir um filme, comer uma pipoca que você gosta. E para isso, se você já assiste Netflix, não tem custo. Se você já assina Netflix, por exemplo, não tem custo nenhum. Você vai lá, 2 horas na semana, eu sento e assisto um filme. É isso que está fazendo seu coração feliz nesse momento. A gente precisa, foi uma coisa que eu aprendi com os meus mentores. Você precisa de momentos de descanso, minha amiga. Porque se você estiver esgotada, você não consegue nos ouvir. Se você não estiver curada, você não consegue ajudar ninguém a se curar. Em primeiro lugar, você. Lembra a máscara do avião? Primeiro a gente põe na gente, depois a gente ajuda do lado. Então, o quanto você está trabalhando e está deixando tudo isso de lado para manter esse material
que nem tá te fazendo feliz mais? Então essa é a pergunta que eu deixo aqui de reflexão para vocês. Deixe seus comentários aqui, compartilha com quem você acha que pode ajudar e eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.